Olá, eu me chamo Tawane, sejam todos bem-vindos ao meu canal. Hoje eu trouxe um assunto um pouco mais sério, né? Que se trata de uma doença que poucas grávidas terão e tem, não é um número grande, tipo de 1000 mulheres uma vai ter, mas é um assunto que eu tenho que trazer pra cá porque é uma porcentagem muito grande de eu viver novamente nessa gestação e como eu estou compartilhando com vocês passo a passo da minha gravidez agora, é mais pra deixar ciente quem me acompanha e também informar, como eu já passei por isso na minha primeira gestação e há uma probabilidade de eu passar de novo, informar quem está passando, quem foi diagnosticada e assim vai. Eu estou falando da colestase obstétrica, que foi a doença que eu tive na minha primeira gestação do Davi. Tipo, foi diagnosticado, tudo bonitinho. Porém, agora eu venho tido algumas evidências que eu passarei de novo, porém ainda não é nada diagnosticado, não é nada concreto. Então, os exames de sangue estão tipo no limite, né? Então, a colestase, ela tem por característica atacar o fígado, né? Tipo, quando ela acontece é por causa que há uma diminuição do fluxo biliar, que é uma substância produzida pelo fígado, que auxilia na digestão. Ou seja, esse fluxo biliar, ele tem que ir para o estômago. Certo até aqui, né? E quando acontece a colestase, esse fluxo ele diminui, não acaba indo para o estômago e fica acumulado no sangue, aonde vai causar as coceiras. É coceira pelo corpo inteiro, onde tiver sangue vai estar coçando, mas inicialmente ela começa pela palma das mãos e as solas dos pés, podendo a pessoa que tá com colestase ficar amarelada, com os olhos amarelos e como se tivesse com hepatite mesmo, gravídica, é tipo isso. Mas não são todas, que aconteceu isso comigo na minha primeira gestação do Davi, eu fiquei totalmente amarela, minha pele ficou amarelada, os meus olhos aqui, depois da pupila, né, que é esse fundinho branco, ficou totalmente amarelo. Então foi bem difícil. Davi nasceu assim também. Tem um nome, só que eu não consigo pronunciar, mas eu vou deixar aqui. Foi bem complicado, mas fora isso, pode trazer muitos malefícios para o bebê, tanto em questão de oxigenação no útero, há uma porcentagem absurda de morte ainda dentro da barriga da mãe, devido essa substância, né, porque ela vai ficar no sangue, o fígado ele tipo vai parando, né, aí o colesterol sobe, o colesterol bate lá em cima, os exames de sangue ficam totalmente alterados. Eu lembro que na minha primeira gestação do Davi, tudo começou com uma coceira, só que na época eu era nova, né, eu tinha 16 anos quando eu engravidei, e o Davi nasceu eu tinha 17, mas eu engravidei com 16. Então, tipo, era muito nova, então tudo, e eu não tinha muita orientação, né? Então tudo eu relevava. É só uma coceira. E começou, e nisso eu fui empurrando com a barriga há muito tempo, até que chegou um momento que ela ficou insuportável. Ela era pior à noite, mas ainda assim eu aguentei ao ponto, tipo, de chorar calada e não procurar ajuda médica, porque era só uma coceira. Como que eu vou chegar no médico? Era só uma coceira na minha cabeça, isso não fazia muito sentido naquela época. Então eu acabei não procurando ajuda médica, ficava me coçando à noite, até que um dia eu molhei toda uma toalha e comecei a esfregar o meu corpo como se eu estivesse esfregando roupa num tanque, e principalmente minhas coxas, minha barriga, na época ficou cheia de hematomas, né, roxinho e vermelhinho, sabe aquelas bolinhas vermelhinha e roxinha quando você cria um hematoma no corpo? Era daquele jeito por todo o meu corpo, devido à coceira. Naquele momento eu falei, não, chega, eu tenho que ir pro hospital. Cheguei no hospital desesperada, porque estava naquele ápice de coceira, e a médica simplesmente me deram uma injeção e mandaram para casa. Foi basicamente isso que aconteceu. Com essa injeção, não melhorou nada, tipo, não resolveu nada, pelo contrário, parece que piorou. Aí eu voltei novamente pro médico de madrugada, foi quando eles pediram um exame de sangue, e naquele mesmo momento eu já fiquei internada por lá mesmo, porque estava extremamente alterado, desde colesterol, as enzimas hepáticas, tudo alterado. E isso já me internaram. Eu fiquei 15 dias internada,
nesses 15 dias era 24 horas com soro. Era muito medicamento e, tipo, como eu era muito nova, eu não consigo nem dizer ao certo quais eram os medicamentos que eu tive que tomar. Eu sei que eu tirava sangue todos os dias para poder repetir exames e ficava com aquele soro 24 horas cheio de medicamento e tomava vários remédios no decorrer do dia. Inclusive para colesterol também, que estava extremamente alto. Porque o fígado ele tava, tipo, parando, sabe? Ele tava literalmente parando. Chegou um momento que o médico entrou na sala e ele teve que falar comigo, né? Porque eu não tinha acompanhante naquela época. Então foi bem mais difícil passar por tudo isso sozinha, porque a gestação em si, a maternidade ela já é muito solitária, né? E passar por tudo isso sozinha foi muito complicado pra mim, foi muito difícil. Então eu tive que ouvir o meu diagnóstico, que naquele momento não era muito bom, né? Ali eu já estava uma semana internada e o médico falou pra mim que o meu fígado estava parando, não estava respondendo aos medicamentos, ele não estava, ele simplesmente não estava filtrando nada. E aí tava cheio de ácidos no meu sangue, a coceira só piorava, e mesmo com sono, mesmo no hospital, a coceira estava insuportável, porque não tinha antibióticos, não tinha remédio que resolvesse aquela coceira naquele momento. Foi quando ele me falou que iria dar as injeções de corticoide para aumentar, eu só lembro desse tom, o pulmão do Davi ficar mais preparado para o nascimento, né, para amadurecer o pulmão do Davi. Aí eles entraram com 2 injeções, né, que eu tomei em 2 dias diferentes. Depois disso eu tomei remédios também de corticoide. E essa corticoide até que aliviava um pouco, mas assim, não era nada, porque não tem nada que alivia a colestase, assim, porque é algo de dentro pra fora, sabe? Quando é de dentro pra fora é mais complicado. E aí foi que ele falou que o meu fígado poderia parar, e nessa que ele pudesse parar, eles salvariam a criança, por isso que eles iam entrar com esses medicamentos. Porque não tinha muito o que fazer referente a mim, a não ser o que eles já estavam fazendo, né? E foi bem frustrante lidar com tudo aquilo sozinha. A acompanhante de outra paciente acabou se revoltando, foi uma confusão naquela época. Mas, né, não tinha muito o que fazer. Foi algo que eu passei. Depois disso eu fiquei muito assustada, porque eu pensei, meu filho vai nascer e eu posso nem ver meu filho. Foi muito triste passar por tudo aquilo. Fora a coceira era insuportável. Causava insônia, porque você não dorme, porque a noite é pior. Durante o dia você tem a coceira, mas à noite é surreal. Se tiver pente, escova, você fica louca. Você pega e começa a se coçar e fica assim, e quanto mais você só coça, parece que o seu sangue esquenta, mais quer coçar e começa a coçar outras partes, e você fica louca. É uma loucura mesmo. Então, foi isso que eu passei na minha primeira gestação devido à colestase. O que causa a colestase na gravidez, os médicos não soube me dizer. Tipo, não tem um motivo, né, cabível. O que ele disse, resumidamente, é que há mulheres que são mais sensíveis aos hormônios da gestação, e também por questão genética, mas ninguém da minha família nunca passou por isso, pelo menos que eu saiba, ninguém nunca passou. Então, tipo, não tinha nem como eu imaginar que eu ia passar por aquilo, né, na minha primeira gestação. Então, não sei, eu sempre tive alergia de tudo, sabe? Pernilongo, formiga, me pica, eu fico toda empolada, não consigo parar de coçar. E também alergia à bijuteria, sempre tive, toda a vida. Não tem como não ter. Se eu usar um brinco, ele dá alergia. Não sei se tem alguma coisa a ver, mas eu sei que é assim. Então, com a colestase foi bem pior, né, passar por ela. Como se fosse um distúrbio multifatorial, tipo, não tem uma explicação ao certo porquê da colestase, porquê que você ou qualquer outra pessoa possa passar por ela. Não é uma alimentação, não é... Claro que você tem que evitar gordura, tem que evitar muitas coisas por conta do colesterol, né? Que seu fígado, ele vai dar uma bugada e o colesterol vai lá em cima. Então, tem que filtrar as alimentações, mas não tem algo assim que, tipo, pior, eu acho, antes
de ter a colestagem, tipo, eu vou ter colestagem porque eu comi isso, ou porque eu me comportei desse jeito, ou porque eu fiz isso. Não, é simplesmente algo hormonal, é o seu. E na época o médico falou isso, é como se o meu fígado estivesse expulsando o bebê, tipo, tira esse bebê daqui, senão eu vou parar. Era exatamente isso. E devido a isso, a minha gestação depois se tornou de risco, né? Era a minha primeira gravidez. E até então não era de risco. Até então eu tava perfeitamente bem. Eu nunca senti nada na gravidez da Vi. Nem enjoo, nem cansaço demais. Nada, sabe? Nada. Nem sono, nada. Era como se eu nem estivesse grávida. Era surreal. Quando deu 27 semanas, que foi quando começou tudo isso. Assim, começou não. Isso foi quando eu me internei no hospital. Eu tava com 27 semanas. As coceiras começaram um pouco antes, mas o normal delas aparecer é na 30ª semana de gravidez, ou seja, no terceiro trimestre de gestação. A minha gestação eu consegui levar até as 36 semanas, porque depois que o médico falou isso, eu ainda fiquei internada alguns dias, depois houve uma melhora, eles me liberaram, eles iam me liberar num dia, não liberou, acabou liberando no outro, foi uma confusão, depois desse, por causa que todo dia eu fazia exame de sangue. Então o exame tinha que estar menos alterado possível. E devido a uma alteração, eles não me liberaram num dia, mas no outro dia eles liberaram e deu tudo certo. Vim pra casa, depois disso comecei o pré-natal de risco. E ali eu comecei a ser assistida toda semana. Toda semana eu fazia ultrassom, toda semana. E exame de sangue. Era tipo rotineiro. Eu ia nas consultas só pra isso. E passar com o médico, né, pra ele falar como que eu estava. Nisso, o Davi nasceu de 36 semanas, né? Estouraram a bolsa no hospital, fizeram tudo no hospital, mas foi parto normal. E nisso, o Davi nasceu saudável e bem. Só nasceu amarelinho, com os olhos, o fundo do olho amarelado também, mas também foi questão de dias para ele ficar normal, com a pele normal, né? Com os olhos branquinhos, questão de dias. Mas eu passei por tudo isso na minha primeira gestação e espero não passar agora. Porém, hoje eu estou com 25 semanas e já fui na maternidade, né, semana passada, no domingo, porque começou as coceiras no meu corpo, mas não tá insuportável ainda, tá uma coceira assim irritante, mas preocupante porque não tem marca de picada, não tem motivo, sabe? É só coceira. Colestagem é exatamente isso, você coça, você não vê caroço, você não tá vermelho, não tá nada, fica vermelho porque conforme você vai coçando, fica vermelho, esquenta, né, normal, mas não tem nada ali pra ter um motivo de você estar coçando. Então, começou essas coceiras mais leves, não foi algo assim, mas pelo fato de eu já ter passado por isso, já ligou aquele, peraí, algo tá errado, preciso ir no hospital. E aí eu fui no hospital, a gente fez exame de sangue, isso era 10 horas da noite quando eu fui. Só pra vocês terem uma ideia de como é a noite que fica pior. Porque durante o dia fica umas coceirinhas assim, leves, sabe? Tipo, você coça assim e passa. Aí chega a noite, você coça aqui, não passa, aí daqui a pouco tá coçando o braço, daqui a pouco tá coçando a perna. Aí é um caos. E tava tipo assim nesse dia. E isso que tava leve. E aí eu fui pro hospital, na maternidade a gente fez exames de sangue. E deu no limite, sabe? Não deu alterado, mas deu no limite, tipo, das referências de resultado. Aí beleza, aí a médica falou, então ele volta na terça, né? A gente repete os exames, dá um tempo de 2 dias, repetir os exames e fazer ultrassom. Aí fiz ultrassom do bebê, tava tudo bem. Fiz ultrassom dos órgãos, porque dá pra ser diagnosticado também através de ultrassom. Aí fiz ultrassom dos órgãos, fizemos um bebê, fiz exames de sangue. Aí os exames de sangue que já tava no limite, aí deu uma subidinha um pouco maior, só nesse prazo de 2 dias. Aí ali, ela já falou, Tony, probabilidade de você passar pela colestagem aumentou aí 80% de chance de você passar por tudo aquilo de novo. Eu estou orando muito para que eu não precise passar por isso novamente, porque como eu disse, é muito difícil, é muito triste. É frustrante, é um inferno na Terra, né? E falta 3 meses ainda para esse bebê nascer, praticamente. Então, eu espero muito não passar por isso, eu estou orando muito para não passar por isso. Eu queria deixar vocês cientes sobre isso
E falar para as mamães que estão passando por isso, que eu já passei por isso e eu tive um filho saudável, hoje deve ter 8 anos de idade, extremamente saudável, extremamente bem. Então, se você está passando por isso, está desesperada, saiba que vai dar tudo certo. Apesar de ser uma doença rara e eles não têm uma explicação concreta ali pra explicar pra gente, né? Tipo, ó, acontece por isso, por isso. Apesar de não ter isso, no final dá tudo certo, vai dar tudo certo. Sim, eu lembro que quando foi no caso do Davi, há 8 anos atrás, o médico falou pra mim que ele tinha 20 anos de carreira, né, como obstetra, e ele só tinha visto 4 casos de colestase na época. E ele falou que 2 desse deu tudo certo e 2 não deram certo. Ou seja, 2 tiveram óbitos de mãe e bebê e outros 2 deu tudo ok. E hoje, né, eu acredito que eu nem preciso ficar internado sem passar por tudo isso, porque vai ser diagnosticado bem cedo, né, que eu já tô ficando bem atenta a qualquer sinal. E também acredito que tenha medicamentos que, né, consiga ajudar um pouco mais, né, porque já se passaram 8 anos, né, de quando eu passei por essa situação, acredito que tenha evoluído bastante. Então, é algo novo ainda, eu vou descobrir, espero não descobrir, né, mas se for o caso. Mas é isso, fica tentar tranquilizar as mãezinhas que tá passando pela situação e informar aqueles que estão aí acompanhando de coração a minha gravidez, que tá acontecendo isso, mas vai dar tudo certo, né? E fica uma dica para as mãezinhas que estão assistindo, nada é pouca coisa quando você tá grávida. Ah, como assim, Tony? Tipo, não é só uma coceirinha quando você tá grávida. Não é só uma pontadinha no pé quando você tá grávida. Ou seja, sentiu qualquer coisa, procura uma maternidade mais próxima, procura conversar com o seu médico e passar toda a situação para ele do que tá acontecendo. Porque é melhor pecar pelo excesso, né, de cuidado, do que pela falta dele. Então, talvez, se eu tivesse ido assim que as minhas coceiras começaram lá naquela época, 8 anos atrás, não teria chegado ao ponto que chegou, né, na minha gestação com o Davi. Então, ou talvez teria, né, mas era uma probabilidade de não acontecer tudo que aconteceu. Então, fica essa dica, nunca é só uma coisinha quando você está grávida. Sempre é alguma coisa grandona. Então corre para o hospital, corre para a maternidade, porque ali você descarta qualquer probabilidade que fica bem. Entendeu? Então essa é a minha dica para vocês. Fiquem todos com Deus, se cuidem e até o próximo vídeo.